Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 12 do livro Fundamentos de Física, de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 42. No exemplo 1203, suponha que o coeficiente de atrito estático, μs, entre a escada e o piso seja 0,53. A que distância, como porcentagem do comprimento total da escada, o bombeiro deve subir para que a escada esteja na iminência de escorregar? No exemplo citado, um bombeiro está a uma determinada distância ao longo da escada. Não existe atrito entre a escada e a parede. A massa da escada é ME igual a 45 kg. A massa do bombeiro é MB igual a 72 kg. O comprimento da escada é L igual a 12 metros. A extremidade superior da escada está a uma distância vertical H igual a 9,3 metros do solo. A escada forma os ângulos alfa e θ com a parede e com o solo, respectivamente. Podemos identificar um triângulo retângulo na figura cuja hipotenusa é igual ao comprimento da escada. Se calcularmos o seno do ângulo θ utilizando as medidas deste triângulo, teremos que o seno de θ vai ser o cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é L. Então é 9,3 dividido por 12, que dá 0,775. Como não sabemos a distância horizontal entre a extremidade inferior da escada e a parede, vamos determinar o cosseno deste ângulo utilizando a mais famosa identidade trigonométrica. Seno de θ ao quadrado mais cosseno de θ ao quadrado é igual a 1. Então, cosseno de θ ao quadrado é igual a 1 menos seno de θ ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos dois lados, cosseno de θ vai ser a raiz quadrada de 1 menos seno de θ ao quadrado. Então, é a raiz quadrada de 1 menos 0,775 elevado ao quadrado. Efetuando esses cálculos aí, dá 0,631. Como os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares, ou seja, a soma desses triângulos é igual a 90 graus, alfa mais θ é igual a 90 graus. Ângulos complementares têm a propriedade de que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Então, podemos dizer que o seno de alfa é igual ao cosseno de θ. O seno de alfa é igual a 0,631. Existem 5 forças atuando sobre a escada. O seu peso vertical para baixo, que atua em um ponto situado a 1/3 do comprimento da escada, medido a partir da extremidade inferior, conforme dado do exemplo citado. O peso do bombeiro vertical para baixo, que pressiona a escada. Como a escada pressiona a parede horizontalmente e o chão verticalmente, de acordo com a terceira lei de Newton, tanto a parede quanto o chão reagem sobre ela com a força de mesmo modo, mesma direção e sentido contrário. Também temos a força de atrito contrária ao deslizamento da escada. O módulo do peso da escada é PE igual a ME vezes G. Então é 45 vezes 9,8, que dá 441 newtons. O módulo do peso do bombeiro é PB igual a MB vezes G, 72 vezes 9,8, que dá 705,6 newtons. Como a escada está prestes a escorregar, mas ainda está em repouso, ela está em equilíbrio estático. Isso significa que o seu momento linear e o seu momento angular são nulos. A segunda lei de Newton diz que a força resultante que atua em um corpo é igual à taxa de variação do seu momento linear. Então, o vetor força resultante é igual a dp dt. Como o momento linear é constante, a derivada se anula e a força resultante também será nula. Vamos considerar os sentidos horizontal para a direita e vertical para cima como sentidos positivos. Aplicando a segunda lei de Newton na direção horizontal, teremos que Fn1 menos Fa é igual a zero. Então, Fn1 é igual a Fa. Como estamos considerando a situação limite, no qual a escada está prestes a escorregar, a força de atrito que atua sobre ela é a força de atrito estático máxima, cujo módulo é proporcional ao módulo da força de reação normal à superfície, e a constante de proporcionalidade é igual ao coeficiente de atrito estático. Então, Fa é igual a μs vezes Fn2. Como consequência, Fn1 vai ser μs vezes Fn2. Aplicando a segunda lei de Newton na direção vertical,
teremos que Fn2 menos Pb menos Pe é igual a zero. Então, Fn2 vai ser igual a Pb mais Pe. Substituindo na equação anterior, Fn1 vai ser ms vezes Pb mais Pe, que é o Fn2. Então, é 0,53, que é o ms, vezes 705,6, que é o Pb, mais 441, que é o Pe. Fazendo essas operações aí dá 607,6 newtons. A segunda lei de Newton para a rotação diz que o torque resultante é igual à taxa de variação do momento angular. O vetor tal R é igual a dl dt. Como o momento angular é constante, a derivada é nula e o torque resultante também é nulo. Então, o torque devido a Fn1 mais o torque devido a Pb mais o torque devido a Pe mais o torque devido a Fn2 mais o torque devido a Fa tem que ser igual a zero. O torque de uma força é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor força. O vetor R é traçado do eixo de rotação perpendicularmente a ele até o ponto de aplicação da força. Então, o vetor tal é igual ao vetor R vezes o vetor F. O módulo deste produto vetorial é igual ao produto dos módulos dos vetores e do seno do ângulo formado por eles. O módulo de tal é igual ao módulo de R vezes o módulo de F vezes o seno de θ. O θ é o ângulo entre os vetores. Podemos escolher qualquer eixo de rotação, mas o mais conveniente aqui é escolher um eixo perpendicular ao plano da figura e que passa pela extremidade inferior da escada em contato com o solo. Escolhendo esse eixo de rotação, os torques devido à força de reação normal do solo e da força de atrito são nulos porque essas forças atuam no eixo de rotação. Vamos considerar positivo o torque da força que, atuando sozinha, fizer a escada girar no sentido anti-horário e negativo se fizer girar no sentido horário. Considerando a força peso do bombeiro, se traçarmos o vetor Rn do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o ângulo entre os vetores é igual a α. O módulo deste vetor é igual à distância percorrida pelo bombeiro ao longo da escada que devemos determinar. E a atuação dessa força faria a escada girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal devido a Pb vai ser d, que é o módulo de Rn, vezes o módulo da força, Pb, vezes o seno de α. Então, é d vezes 705,6, que é o valor de Pb, vezes 0,631, que é o seno de α, que dá 445,2 vezes d. Considerando a força peso da escada, se traçarmos o vetor RE do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o ângulo entre os vetores é igual a α também. O seu módulo será igual a 1/3 do comprimento da escada e a atuação dessa força faria a escada girar no sentido anti-horário. O torque dessa força é positivo. Então, o tal devido a PE vai ser L sobre 3, que é o módulo de RE, vezes PE, vezes o seno de α. Então, é 12 sobre 3, vezes 441, vezes 0,631, que dá 1.113 newton vezes metro a unidade de torque. Considerando a força de reação normal da parede, se traçarmos o vetor Rn do eixo de rotação até o ponto de aplicação da força, o ângulo entre os vetores é igual a θ. Lembre-se que α mais θ é igual a 90 graus. O módulo deste vetor é igual ao comprimento da escada, e a atuação dessa força faria a escada girar no sentido horário, o torque dessa força é negativo. Então, o tal devido a Fn1 vai ser menos L, menos o módulo, vezes Fn1, vezes o seno de θ. Então, menos 12 vezes 607,6, vezes 0,775, que dá menos 5.650 newton vezes metro. Substituindo essas expressões na equação do torque resultante, fica aqui menos 5.650 mais 445,2 vezes d, mais 1.113 é igual a zero. Somando os dois números aí, fica 445,2 vezes d, menos 4.537 é igual a zero. Então, 445,2 vezes d é igual a 4.537. O D vai ser 4.537 dividido por 445,2, que dá 10,19 metros. O valor percentual dessa medida em relação ao comprimento da escada é D sobre L vezes 100. Então, é 10,19 dividido por 12 vezes 100, que dá 84,9%. Então,
A distância percorrida pelo bombeiro para que a escada fique prestes a escorregar é de aproximadamente 85% do comprimento da escada.